Boa noite. Os trabalhadores avulsos do Porto de Santos liberaram agora há pouco o acesso à Rua Xavier da Silveira, atrás da alfândega no centro. Cerca de 80 portuários protestavam no local desde o início da tarde. Por conta da manifestação, a pista sentido Ponta da Praia Centro chegou a registrar congestionamento no trecho entre as ruas João Pessoa e Senador Dantas. Os estivadores não aceitam a nova proposta de contratação feita pela Embraporte. Como resultado de uma assembleia realizada pela manhã, promessas de novas manifestações. A assembleia durou toda a manhã. Os estivadores estavam exaltados. A reclamação é sobre a proposta de um terminal que determina a contratação deles. A empresa quer 50% de mão de obra avulsa, os outros 50% vinculada às operações por 90 dias. Eles não concordam. Não concordamos porque é uma posição radical, aonde nós estávamos na mesma negociação e ela veio trabalhar sem a nossa requisição, ou melhor, sem a nossa mão de obra. E nós não vamos concordar. E ela insiste ainda a querer 100% da mão de obra nossa vinculada. E nós não aceitamos esse 100%. Para pressionar a empresa, montaram barricada em frente ao terminal, atearam fogo em objetos e não permitiram a passagem de caminhões, o que interrompeu a movimentação de cargas. A polícia acompanhou tudo de perto. O presidente do sindicato alerta que os protestos não param por aí. Vamos parar a entrada do terminal lá pelo outro lado, pelo Guarujá, e vamos também fechar atrás da alfândega. Ou seja, o Porto de Santos vai haver algumas interrupções na sua operação. Vai haver manifestações em todas as vezes que a empresa atracar o navio e não requisitar nossa mão de obra. Para analisar os aspectos jurídicos das reivindicações dos estivadores, nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito portuário, Roberto Mohamed. Doutor Roberto, obrigado, boa noite mais uma vez conosco aqui no Caderno Regional. Doutor, existe algum amparo legal nas reivindicações aí do Sintraport e também dos estivadores? É preciso, Irineu, primeiro separar algumas coisas. O terminal da Embraporte não é porto privado. Isso é um equívoco que tem que ser corrigido. E nem é um TUP, terminal de uso privado. Ele é um terminal dentro da área do porto público organizado, portanto, obrigado a requisitar mão de obra no OGMO. Isso colocado, a gente tem que analisar o que ele pode fazer ou não. Isso não resolveria tudo se fosse cumprida a lei? Sim, o problema desse terminal é que ele está desrespeitando, além de tudo, uma tradição que tem respaldo na lei. O artigo 31 da MP dos Portos fala que o OGMO pode ceder funcionários com vínculo para trabalhadores com vínculo para os terminais. Pode, não é obrigação. Outras categorias aceitam a vinculação, como é o caso dos guindasteiros, os operadores de empilhadeira, conferente de capatazia. Algumas funções, não há problema nenhum, é uma tradição até existirem. Os avulsos e os vinculados, escolhidos entre os trabalhadores com registro ou cadastro no OGMO. O problema da Embraporte é que eu não sei, amparada por que parecer jurídico, está se colocando como terminal de uso privado. Ela não é. Segundo... Acho que ela se baseia especificamente nisso, não é, doutor Mohamed? Totalmente absurdo. Eu não sei de onde os advogados tiraram apesar de isso. absurdo, mas esse é o argumento deles. Esse é um dos argumentos deles. Tanto que eles colocam como sendo um grande favor que eles fazem aos sindicatos darem preferência àqueles que têm cadastro e registro no OGMO. O Ministério do Trabalho tem alguma posição em relação a isso? O Ministério do Trabalho, nem tanto. O que me espanta é a ausência de qualquer manifestação do Ministério Público do Trabalho. Se você lembrar lá atrás, quando a lei de modernização dos portos entrou em vigor, o MP foi muito importante, o MPT foi muito importante na negociação. O problema, inclusive, é que aquele procurador que atuava aqui e que é de Santos, hoje está em Brasília, atuando junto ao TST. Então, a gente não tem mais ninguém, parece que não tem mais ninguém do Ministério Público do Trabalho. Falta representatividade política, o senhor diria, para os sindicatos portuários, principalmente? Não tem dúvida nenhuma que falta representação política para a nossa região. Infelizmente, os nossos 2 deputados federais, 3 se a gente contar com Protógenes, mas Protógenes, Beto e Márcio, tinham que também se atentar a esse detalhe. Santos está abandonada, não tem um representante do Ministério Público do Trabalho que possa atuar imediatamente numa questão como essa, que é importante. Qual seria o melhor acordo para tentar resolver esse impasse? Eu acho que, em primeiro lugar, a Embraporte respeitar a lei, ou seja, ela tem que chamar só profissionais com cadastro ou registro no OGMO,
Esse é o primeiro ponto. O segundo, ela pode vincular aquelas categorias que têm tradição de terem vinculação. E existe uma categoria que não tem a menor tradição de trabalho vinculado. É uma categoria que, na verdade, representa o trabalhador do porto, que é o estivador. O estivador, ele, pela sua própria natureza... Que é secular, né? Exatamente. Secular, né? Ele não quer ser vinculado. Eles têm, é o sindicato, a categoria profissional símbolo do trabalho portuário na área primária. E você tem que respeitar a tradição. E ela não é ilegal. Se ela fosse legal, se a MP dos Portos tivesse autorizado a Embraport a contratar com vínculo pela CLT quem ela quisesse, tudo bem. Ele dá a possibilidade de. Se o sindicato não aceitou, a possibilidade acabou. Porque a última palavra aí é do sindicato e do OGME. Ela tem que continuar requisitando a mão de obra. O trabalho do estivador é extremamente importante. Se a gente lembrar o que aconteceu há anos atrás na Cosipa, hoje os Minas, essa sim é um terminal de uso privativo e que pode ser um terminal misto, trabalhar com carga própria e com carga de terceiros. Se você lembrar lá atrás, a Uzi Minas ficou uma época não requisitando estivador e quase rachou navio trabalhando no postado. Quer dizer, é o que pode acontecer na Embraport também daqui a pouco, né? Porque a alegação é essa falta de formação. Olha, sinceramente, eu acho que a Embraport, ao invés de querer contratar estivador vinculado, deveria contratar gerentes experientes e que prestem, vinculados, para não fazer as bobagens que está fazendo. É um terminal que chegou para o confronto. Esse argumento de falta de formação de mão de obra é plausível ou não? Não, não tem o menor amparo. Que mão de obra para o porto está faltando? Estivador? Não. Estivador tem. É que ela está exigindo controle total. Você tem aí duas possibilidades. A Embraport é do Grupo Odebrecht. O Grupo Odebrecht é um grupo que manda no país. Financia a campanha eleitoral de todo mundo e é a nossa maior multinacional. Atua praticamente no mundo todo. Todos os países onde o Brasil tem algum interesse de negócio, tem a Odebrecht lá. Um grupo desse não gosta de ficar submetido à lei, única e exclusivamente. O trabalhador vinculado costuma ser mais subserviente, porque tem medo de ser mandado embora. A ideia do trabalhador avulso é independente demais, talvez, para a mentalidade que a Odebrecht, como controladora, colocou na Embraport. Agora, eu não vejo sentido numa empresa que chega numa cidade, se estabelece e busca o confronto quase que imediato. Que assessoria eles têm? No mínimo, uma política de boa vizinhança, né? Eu acho que é o problema de gente que chega aqui achando que vai trazer garotos de Harvard para trabalhar aqui, achando que é uma cidade provinciana. Eles levaram uma trombada e vão continuar levando. Quero agradecer mais uma vez do Dr. Roberto Mohamed pela entrevista aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Convite. E ontem à noite houve um incêndio na Rua do Peixe, na Ponta da Praia, em Santos. Das 24 unidades, 6 foram totalmente destruídas e 2 ficaram parcialmente danificadas. Mercadorias e equipamentos foram perdidos por causa do fogo. Eu moro próximo daqui, eu escutei a explosão e no momento que eu escutei a explosão eu vim correndo para cá, mas já tinha acontecido, não podia fazer mais nada. Uma colega aí dos outros boxes a qual eu forneço algum peixe me avisou, ligou avisando, falando que as peixarias aqui da Rua do Peixe estavam pegando fogo. Aí eu logo vim para cá, para o local. 2 caminhões do Corpo de Bombeiros foram encaminhados para a ocorrência. Um soldado dos bombeiros se feriu enquanto apagava as chamas. Ele pisou num ralo aqui, né? O ralo afundou, né? E ele veio machucar uma das pernas, né? Mas foi só uma contusão superficial. Após o fogo ser controlado, os comerciantes contabilizaram os prejuízos e tentaram salvar um pouco das mercadorias. Emocionados, os donos não sabem o que fazer sem o local de trabalho. Eu não estou nem conseguindo pagar as minhas contas e acontece uma coisa dessa aí agora sem palavras. Olha agora aí a situação. Como é que eu vou trabalhar agora? Tenho 2 filhos para criar e agora? Segundo os comerciantes, problemas nas estruturas dos boxes pode ter ocasionado o incêndio. Com o comércio danificado, os donos agora pedem providências da prefeitura. Só está em projetos. Entra um prefeito, sai prefeito,
falam que vão ajudar, falam vários projetos, fazem e nada é resolvido. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Possivelmente curto-circuito, algum material elétrico que pode ter sido deixado ligado por algum dos proprietários, né? Só a perícia aí pode falar com mais propriedade de causa e as possíveis causas desse incêndio. Há 6 meses, a Prefeitura negocia com os comerciantes da rua a desocupação do local em cumprimento à determinação do Ministério Público. A proposta de transferência para o mercado municipal não foi aceita por eles. A Prefeitura estuda a possibilidade de acomodá-los no terminal pesqueiro na ponta da praia. Os boxes que ficaram com a estrutura comprometida foram interditados pela Defesa Civil. Depois do intervalo, viatura da Polícia Militar é alvo de tiros em Guarujá e em São Vicente chegam os primeiros médicos estrangeiros do programa de saúde desenvolvido pelo governo federal. Nós voltamos já. Policiais militares de Guarujá foram recebidos a tiros na manhã de hoje durante um patrulhamento na Avenida Tancredo Neves, no bairro Cachoeira. Os bandidos dispararam várias vezes. 2 tiros acertaram o carro. Ninguém ficou ferido. Esta é a segunda vez em pouco mais de uma semana que policiais são recebidos a tiros na mesma avenida. Na segunda-feira passada, um PM chegou a ser atingido na mão. Profissionais que se inscreveram no programa Mais Médicos do governo federal chegam à região. Ontem foi em Praia Grande, hoje em São Vicente. Os 4 médicos que vão trabalhar nas unidades de saúde de São Vicente foram apresentados à imprensa. 2 são venezuelanas, um espanhol e um brasileiro. Eles vão atuar dentro do programa Saúde da Família. Por enquanto, não tem o registro do Conselho Regional de Medicina, mas já passaram por treinamento em língua portuguesa e doenças mais comuns no país. É uma oportunidade para crescer tanto profissionalmente como personalmente, y siempre el médico tiene que ir a donde lo necesiten. Y bueno, aquí estoy para lograr esse objetivo. Os 4 profissionais foram os primeiros a chegar em São Vicente. Outros já estão programados. Nós solicitamos 24, recebemos os 4 primeiros, mas esses outros 20 vão vir conforme forem acontecendo os chamamentos desses médicos, não tenho dúvida disso. Há uma esperança de melhorar o atendimento à saúde, né? Não dá para fazer saúde sem profissionais. Eu estou muito confiante e a cidade de São Vicente está de portas abertas para os profissionais. Em Praia Grande, outros 3 médicos foram apresentados esta semana. 2 são argentinos e um cubano. Nesse fim de semana, a Associação dos Amigos da Base Aérea de Santos promoveu uma homenagem a personalidades que marcaram a aviação nacional. Entre elas, o brigadeiro Eduardo Gomes. A cerimônia aconteceu no Teatro Guarani, no Centro Histórico de Santos. Oficiais do 4º Comando Aéreo Regional do Estado e do Núcleo da Base Aérea de Santos estiveram presentes. A Força Aérea tem um carinho muito grande pela Baixada Santista. Nós sempre estivemos presentes. Eu acho que talvez a nossa base mais antiga, nós herdamos essa base da Marinha, a Força Aérea veio da Marinha e veio do Exército, né? E aqui foi uma das bases tradicionais nossa aqui no estado de São Paulo. É a mais antiga, é a que mais nos fala ao coração, é muito importante. Autor do livro O Brigadeiro, que conta a trajetória de Eduardo Gomes, o jornalista Cosme de Genar Drummond conhece cada passo de um dos maiores heróis da aeronáutica brasileira. Foi também um dos criadores do Correio Aéreo Nacional, em 1931, que preparou toda a integração do país, principalmente no interior, e levou ajuda humanitária à população mais carente e necessitada. Eduardo Gomes foi ministro da Aeronáutica em 2 oportunidades. Foi também candidato à presidência da República em 1945 contra o general Dutra e em 1950 contra o próprio Getúlio Vargas. Em ambas ele foi derrotado. Para o presidente da Associação dos Amigos da Base Aérea de Santos, Aníbal Martinez, a homenagem civil inédita serve para manter viva parte da história da aviação nacional. Nós brasileiros, nós temos pouca história. Temos que continuar, nós estamos dando o primeiro passo com a Associação da Base Aérea de Santos, fazendo essa homenagem ao nosso brigadeiro Eduardo Gomes.
O padre João Benedito Godoy Carnevale, da paróquia Sagrado Coração de Maria, completou 60 anos dedicados ao sacerdócio. Para comemorar a data, uma missa especial foi celebrada nesse domingo em Santos. Dezenas de fiéis compareceram à Igreja Coração de Maria. A cerimônia contou com a presença de padres de diversas paróquias da Baixada Santista. A missa foi celebrada pelo padre Marcos Louro, em homenagem ao padre João Godoy, que completou 60 anos de sacerdócio. Uma vida marcada com uma forte espiritualidade, muita humildade, um homem que sempre serviu a igreja e a congregação, um homem obediente. Eu acho que tudo isso dá a característica principal dele, né? O padre João Godoy foi ordenado sacerdote no dia 19 de setembro de 1953. Isso sempre faz recordar aquilo que a gente comprometeu na primeira missa, né? E nessa missa, então, que Deus me abençoe sempre, me dê força para levar avante tudo aquilo que comprometi diante dele. Os anos de dedicação à igreja são reconhecidos pelos membros da paróquia Imaculado Coração de Maria, onde atualmente realiza trabalhos pastorais. O Padre João é uma pessoa muito tranquila, muito calma, que passa muita paz, muito amor a Nossa Senhora e a Deus. Ele é bem comunicativo e o que ele tem de bom é que ele passa a tranquilidade dele para a gente, com o padre, com o sacerdote. É isso que a gente acha dele aqui na paróquia. Futebol, o Santos enfrenta o Náutico amanhã às 9 da noite na Vila Belmiro. Para a partida válida pela 11ª rodada do primeiro turno do Brasileirão, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o Thiago Ribeiro. O atacante levou o 3º cartão amarelo e está fora da equipe. Gabigol deve ser o substituto. A boa notícia é a volta do meia Cícero, que vai retornar ao time após cumprir suspensão automática. O Peixe é o 7º colocado com 32 pontos. Já a equipe pernambucana está na última posição com 10. E no próximo bloco, cultura e religião africanas e a influência na história dos negros no Brasil estão em exposição no Museu de Arte Sacra de Santos. Veja em instantes, aqui no Caderno Regional. O Carnaval do ano que vem foi um dos temas do painel regional de hoje. O secretário de Cultura de Santos anunciou novidades. Edgar Boturão recebeu o secretário de Cultura de Santos e o advogado e ex-vereador Uriel Vilas Boas. Além das obras do Teatro Coliseu, eles falaram sobre o Carnaval 2014. Uma comissão formada por todas as secretarias da Prefeitura vai trabalhar na organização do evento. Nós vamos ser muito mais exigentes, especialmente em relação aos carros alegóricos. Vamos exigir anotação de responsabilidade técnica. O ART é uma exigência apenas no Carnaval do Rio de Janeiro. Nós estamos trazendo isso para cá. E aí nós estamos fazendo uma parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos e também com o CREA, que é o Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, para dar um suporte técnico de engenharia às escolas de samba, que precisarão ter o conhecimento melhor do funcionamento dos seus carros para que a gente não tenha nenhum problema. Raul Cristiano também falou da importância da cobertura da Santa Cecília TV. A transmissão da TV Santa Cecília, que é uma instituição parceira da Prefeitura de Santos, da Secretaria de Cultura, das entidades carnavalescas, não é? Ela é muito importante, não é? É praticamente consagrada, é uma unanimidade para todos nós a presença do Santa Cecília nessa cobertura, porque integra a região e leva o carnaval para além do sambódromo, não é? A entrevista completa do secretário Raul Cristiano você assiste logo depois do Caderno Regional. A reprise do painel regional de hoje é às 8 da noite. Depois do irmão do cantor Chorão anunciar que o Chorão Skate Park fecharia as portas por causa de problemas financeiros, fãs do Charlie Brown Jr. se mobilizam nas redes sociais. Foi criada uma petição online pedindo ajuda para a Prefeitura de Santos. Em 3 dias, foram recolhidas mais de 10 mil assinaturas. O objetivo é chegar a 20 mil. Um curta-metragem escrito e dirigido por um santista tem marcado presença em festivais importantes do Brasil e até do exterior.
O curta chamado Nina tem 15 minutos de duração. Com uma linguagem visual circense, o filme aborda o autoconhecimento. O Nina surgiu de um sonho que eu tive em 2009, um sonho que eu tive que tinha um palhaço, tinha uma menina, eles tinham uma relação até bastante ruim, né? Era uma coisa meio de opressor e oprimido. E aí, a partir disso, eu criei um roteiro que virou um roteiro, enfim, que era super legal, super surpreendente, mas que no final eu não sabia o que eu estava querendo dizer com aquilo, né? Que questionamento aquilo trazia. Aí, a partir desse roteiro, eu comecei a fundamentar um outro roteiro que chegou agora nesse no Nina, e que é o que eu finalizei, enfim, que tem uma pegada mais onírica, um pouco mais surreal. E o primeiro projeto do Santista tem tudo para dar certo. Até um prêmio na categoria ficção, Nina já faturou. Finalizei o filme em março e a nossa estreia mundial foi em Marrocos, no Festival de Martil, então foi uma coisa incrível assim, para mim, porque o primeiro filme ter uma estreia internacional em Marrocos, que é assim, a gente para pensar, o seu filme está sendo visto por uma cultura totalmente diferente, né? A gente foi premiado em Rio Claro, no 5º Festival Internacional de Cinema Independente aqui no Olho, foi o nosso primeiro prêmio de melhor ficção, e aí eu espero que venham muitos outros. Mesmo com a facilidade das câmeras digitais, Rodrigo teve que ir atrás de recursos. Eu investi um pouco de uma verba nesse filme, mas ainda assim a gente contou com o Catarse, né, com o crowdfunding, que é aquela arrecadação colaborativa. E aí, a partir disso, a gente conseguiu divulgar o filme na internet e arrecadar metade, um pouco menos da metade do valor total do nosso orçamento. A gente conseguiu chegar a R$5.000 no Catarse. Com a experiência mais que positiva, agora o Santista já ensaia novos passos. E não precisa ser apenas na sétima arte. Me interesso muito também por teatro, me interesso por vídeo, que muitas vezes é separado do cinema. Então é uma coisa que assim, já surgiu o convite, por exemplo, para dirigir um monólogo. E eu vou adorar, eu com certeza vou realizar esse projeto. Um pouquinho da religião e da cultura da África estão em exposição no Museu de Arte Sacra de Santos. A mostra reúne também imagens populares da Igreja Católica com histórias ligadas à raça negra. Tudo faz parte da 7ª edição da Primavera dos Museus. A sala de 25 metros quadrados é um convite ao conhecimento africano. Na parede, o visitante vê de perto 21 máscaras de 11 países, e cada uma com um significado especial. Os búzios representam o poder espiritual, já que eram usados como moeda de troca. O cabelo e até mesmo a testa alongada mostram sabedoria. O vermelho, o sangue derramado durante as guerras. O amarelo, a saudade. E o preto, o desconhecido. Os animais são considerados os primeiros antepassados, antes daquela tribo estar lá naquela região. E os traços humanos, que faz referência aos próprios antepassados em si. E elas eram usadas em vários tipos de festivais, de nascimento, funerais, festivais agrários, de iniciação, de hierarquia política dentro da tribo também. As máscaras fazem parte da 7ª edição da Primavera nos Museus. Este ano, a mostra une cultura e religiosidade. 4 imagens de santos católicos também podem ser apreciadas. 3 deles eram escravos: Santo Antônio de Categeró, São Benedito e Santa Baquita. Sem contar com Nossa Senhora do Rosário, imagem do século XVIII, considerada a padroeira dos negros. Um dos primeiros relatos, é que na chegada aqui no Brasil, ela estava no mar. Então, os índios fizeram como se fosse um festejo, alguma coisa, para que ela viesse para o lado dos índios, e ela não saiu das águas. Posteriormente, os brancos tentaram tirar, fazendo um andor, um altar, levar para a capela específica, e ela voltava a ficar no mesmo lugar. Somente com um festejo afro de atabaques e batuques que ela saiu. Então, ela ficou conhecida no Brasil como padroeira dos negros. A exposição Face Africana, Máscaras e Devoções pode ser apreciada somente até este domingo no Museu de Arte Sacra de Santos, que fica no antigo Mosteiro de São Bento, bem na entrada da cidade. O funcionamento é das 10 da manhã às 5 horas da tarde. O ingresso custa R$5 e estudantes e idosos pagam meia.
E no domingo, a entrada é de graça. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.